Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom, vamos lá, irmãos, para o nosso devocional de hoje. No Salmo 55, no Isaías 55. E eu vou ler hoje dos versículos 1 a 9, tá? Versículos 1 a 9. Mas antes vamos fazer uma oração juntos. Pai amado, te louvamos essa manhã, Deus, por esse dia que o Senhor nos dá, Deus. O Senhor é um Deus bom e do Senhor flui todas as graças e as bênçãos que nós recebemos a cada dia. Nós te damos graças por isso, Deus, pois o Senhor nos dá a nós livremente. E o Senhor convida a nós, nos convida a uma vida abundante, uma vida de satisfação em Cristo Jesus. Nós também te louvamos, te bendizemos por isso, Pai. Que por meio de Cristo, o Senhor resolveu o problema do nosso pecado, resolveu o problema de muitas vezes da nossa busca por satisfação em Cristo Jesus e na Tua Palavra, Pai. Nós também te bendizemos por isso, Deus. Clamamos essa manhã que o Senhor nos ensine, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, a ouvirmos, a acalmarmos nosso coração e aprendermos a ouvirmos o Senhor na Tua Palavra, Pai, a fim de nos banquetearmos, Deus, do Senhor, da Tua Palavra, que nos satisfaz completamente, Pai. E ansiarmos, Deus, pelo dia em que estaremos com o Senhor para sempre, com corpos restaurados, com corpos perfeitos, Deus, diante do Senhor, aptos para te servir eternamente. É isso que oramos nessa manhã, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Isaías 55, irmãos, tem sido um texto que fala muito ao meu coração já há alguns anos. E um dos privilégios que a gente tem de fazer esse devocional é que a gente pode escolher as passagens que a gente vai compartilhar com os irmãos. Então, essa é com certeza uma muito especial para mim. E o texto de Isaías 55, hoje eu só vou falar dos versículos 1 a 9, ele começa assim. Ele diz assim, né? Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho dos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor para que se compadeça dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto de Isaías 55, irmãos, ele, na sequência, né, da narrativa da profecia de Isaías, né, ele vem depois de Isaías 53, que é muito significativo por ser começando no capítulo 52 e incluindo 53,
o cântico do servo, né, do servo sofredor, um texto muito significativo, a profecia, né, de que um servo de Deus, ele iria salvar o seu povo por meio do seu sacrifício. E então esse texto de hoje, ele liga, né, aquilo que o servo realizou lá no 53 com os benefícios e o convite que Deus faz por meio dessa obra que o servo fez, né? Então é o convite da salvação, seria o título desse trecho, né? E basicamente ele busca responder a pergunta, né? O que o trabalho de salvação do servo sofredor tem a oferecer ao mundo todo? Essa é a pergunta que esse trecho que nós lemos responde, né? E a primeira coisa que a gente observa aqui no texto, irmãos, é que existe uma provisão gratuita para todas as necessidades. Isso é uma das o primeiro ponto que a gente vê aqui, que o trabalho de salvação do servo sofredor comprou para nós, né? Provisão gratuita para todas as necessidades. A gente vê isso no versículo 1 e 2. É um convite gratuito a todos. Veja o versículo 1, né? Todos vós, os que têm de sede, vinde às águas. Então, muito significativo esse convite a todos. A gente vê aqui a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus nesse convite, né? E é significativo porque o texto fala de águas, né? Porque sede é uma realidade universal. Quem não tem sede, né? Quem não precisa de água para viver, né? A Bíblia liga muitas vezes a ideia de água, presença de água com vida. Então, permita-me estender um pouco mais o comentário aqui nessa questão da água, que eu acho muito interessante como a palavra de Deus fala sobre esse tema da água, né? Com esse tema de satisfação, né? A gente vê lá no Jardim do Éden, no começo de tudo, né? Os 4 rios, aqueles 4 rios que irrigam o jardim que Deus plantou, né? O Jardim do Éden. E a gente vê, né, no 6º dia Deus criando, né, Adão e Eva no ápice da criação de Deus. E eles se regozijam, eles só têm prazer, né? Porque Deus criou algo que é muito bom. É muito bom, eles se deleitam, né? E o que irriga, o que dá vida muitas vezes a toda aquela estrutura, né? São as águas, né? É a água, né? E a gente sabe que sem água não é possível ter vida. Mas eles pecam, né? Eles resolvem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Eles são exilados, eles são jogados para fora do Jardim do Éden. E aí começa uma jornada de Deus salvar o seu povo, né? Por meio de pessoas escolhidas. Uma dessas pessoas escolhidas é Jacó, né? E os patriarcas, né? E Jacó encontra Raquel num poço. Um homem, uma mulher, uma fonte de águas, né? Então a gente também vê que Deus escolhe esse povo de Israel por meio de Jacó. Ele muda o nome de Jacó para Israel, escolhe esse povo para que esse povo represente ele agora e tenha essa vida, né, abundante, essas águas, e compartilhe essas águas com os outros povos do mundo. Mas eles também falham nisso, né? Eles falham, eles pecam e se apartam do Senhor. E em seguida, muitos anos depois, nós temos Jesus, né? E Jesus, ele conversa com uma mulher samaritana, diante de uma fonte de águas também, diante de um poço, né? O mesmo poço, na verdade, que Jacó construiu lá no passado. E é interessante que Jesus fala para aquela mulher, né? Ele fala que se você beber dessa água aí do poço, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Terá vida eterna, né? E é exatamente esse o convite desse texto. Eu vejo uma sobreposição muito forte, né? Uma conexão muito forte desse texto com o texto de João capítulo 4, né? E por quê? Porque a gente vê que esse
convite são para todos, são para todos. Mesmo os desfavorecidos são bem-vindos, né? Veja a continuação do versículo 1, né? E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, a salvação do servo pagou por isso, né? Pagou por esses benefícios e mesmo esses desfavorecidos, mesmo a mulher samaritana, uma mulher desprezada pela sociedade, né? A mais desprezada naquela sociedade, que já era uma sociedade desprezada, os samaritanos já eram desprezados, né? Então, mesmo os mais desfavorecidos são muito bem-vindos se eles simplesmente virem, né? Se eles forem até Deus, né? Eles precisam responder esse convite, né? E aí a gente vê algo muito significativo, né? Que tipo de comida e bebida estamos falando, né, irmão? Será que a gente está falando de comida necessariamente uma comida física, né? Provavelmente não. O significado aqui é a palavra de Deus, né? É o próprio Jesus, né? A gente vê porque no poço ele fala isso para a mulher samaritana. Ele diz que se você beber dessa água, né, você vai voltar a ter sede, essa água do poço, uma água física. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água será uma fonte a jorrar pela vida eterna, né? Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que se a mulher crer nele, se a mulher começar a beber dele, beber o que da fonte das águas da vida, né? Crer em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e segui-lo, né? Era começar a seguir o que Jesus diz que é certo, o que Jesus diz que é errado, né? Ter ele como Senhor, isso que Jesus estava dizendo. E dessa forma ela poderia sim ser satisfeita, né? Porque essa água realmente satisfaz. E não só isso, essa água seria uma fonte, né, a jorrar para a vida eterna. Daria vida eterna e ainda assim outras pessoas se beneficiariam daquilo que Jesus fez na vida dela, né? E é exatamente o que acontece, né? E algo interessante também no trecho é que os discípulos, Jesus não tem nada a comer, né? E os discípulos vão comprar comida, encontram Jesus de volta, né? E falam: Jesus, você não vai comer nada? Você não está com fome? E Jesus em seguida fala para eles: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, né? Minha comida é fazer a vontade de Deus. E aqui a gente vê um outro paralelo muito forte, né? A palavra de Deus deve ser a nossa comida, né? Fazer a vontade de Deus deve ser nossa comida, digamos assim. É o que nos satisfaz, é o que nos dá forças, né? E satisfação. E era o que dava satisfação a Cristo, né? E a gente vê isso muito significativo no versículo 2, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Esse versículo 2 é muito, muito significativo porque ele faz uma pergunta muito perscrutadora, né? Que é porque essas pessoas estavam gastando dinheiro naquilo que não é pão, numa adoração falsa, uma adoração que não satisfaz, né? E gastar o vosso suor naquilo que não satisfaz. Hoje, irmãos, hoje no dia 18, né, de maio, a gente vai no nosso coração, a gente vai ter muitas vezes, mesmo como cristãos, a gente vai ter uma batalha, né? Uma batalha por satisfação. A gente vai buscar satisfação naquilo que nós fazemos, naquilo que a gente consegue construir com nossas próprias mãos, né? Ou a gente vai buscar satisfação na palavra de Deus. A gente vai buscar satisfação em obedecer a Deus, em ouvir a Deus. Então a gente vê aqui algo que é muito significativo para nossas vidas hoje, irmãos. Essa batalha ela é real, ela vai acontecer. E a gente vai buscar satisfação primariamente, a gente deve buscar satisfação primariamente em ouvir a palavra de Deus, né? Veja o versículo 2, o quantas vezes ele repete a palavra ouvir, 2 e 3, né? Ouvi-me atentamente, ouvi-me atentamente. É dessa forma que a gente come os finos manjares, né? Dessa forma que a gente é satisfeito, né? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares, né? Cristo, quando ele
quando Pedro e os outros discípulos têm aquela visão na montanha, né, que Cristo é glorificado, o Pai fala que esse é o meu Filho amado em quem eu me deleito, né, e em seguida ele diz, né, a ele ouvi. Então, de todas as coisas que o Pai poderia ter dito, ele disse especificamente, ouve. E esse convite, né, esse convite é para que a gente pare, né, aquiete o coração e ouça a palavra de Deus, né. O segundo ponto que a gente vê aqui nesse trecho, irmãos, é que essa cidadania que nós recebemos são para todos os que ouvem e vão até Deus. Para todos os que ouvem e vão até Deus, recebem essa cidadania, né? Veja o versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho dos povos como príncipe e governador dos povos. Então, os únicos requisitos para ir até receber essa cidadania, irmãos, é ouvir e ir. É incrível realmente esse convite que nós recebemos da salvação, porque a gente vê que não é necessário muito, né? A gente só precisa ouvir e ir até Deus. A gente vê no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Simplesmente ouça a palavra de Deus e a vossa alma viverá. Ouvir, né? A gente não está simplesmente falando aqui de um ouvir passivo, né? A palavra aqui é a palavra no hebraico Shema, né? Muito conhecida essa palavra. E ela tem a ver com o conceito de ouvir, mas também o conceito de obedecer. É um ouvir atento, é um ouvir que põe em prática, é um ouvir que não faz distinção entre obedecer. Ouvir, no hebraico, significa obedecer. Se você ouviu de verdade aquilo que alguém disse, você obedece, né? Se um filho realmente ouviu seu pai, não simplesmente captou as informações, vá lavar a louça, ele realmente ouviu se ele realmente foi lavar a louça. Se ele não foi lavar a louça, ouviu o comando, vá lavar a louça, ele realmente não ouviu, né? Então, o hebraico fala dessa forma de ouvir e obedecer, e ouvir e a vossa alma viverá. E porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então aqui Deus dá para nós uma promessa incrível, né? Que os gentios estão incluídos nesse convite. Nós também receberemos cidadania. Então, num texto escrito aqui, 750 anos antes de Cristo, a gente vai ver uma profecia dizendo que um povo, né, no versículo 5 agora, um povo estrangeiro, né, um povo que não conhece, uma nação que não conhece a Deus, vai adorá-lo, né? Eis que chamarás uma nação que não conhece, de uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então a gente vê algo muito significativo aqui, porque mesmo nas escrituras aqui no Antigo Testamento a gente já vê muito antes de Cristo uma promessa de que um povo, né, nós irmãos, nós gentios correríamos, né, para junto de Deus. Por quê? Por amor do Senhor teu Deus, né? Então, por amor de Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Quem é o Santo de Israel? É Cristo, né? É o escolhido, é aquele, de novo, de Isaías 53, né? O servo do Senhor, que comprou todos esses benefícios para nós, né? Por meio do seu trabalho de salvação. Então, nós, aqueles que forem até o Senhor, que ouvem o Senhor, também receberão essa cidadania, né? Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então, foi tanto por causa do amor do Senhor e também por causa da obra de salvação do Santo de Israel, porque o Santo de Israel glorificou a Deus. Então, esses são os dois ênfases aqui do texto. E, finalmente, irmãos, o terceiro ponto que a gente vê aqui, né, nesse trecho, é que ir, né, ir até o Senhor, significa
envolve, né, urgência, arrependimento e submissão. Urgência, arrependimento e submissão. Isso que envolve ir até o Senhor, né? Existe uma urgência de ir até o Senhor. Veja o versículo 6, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É urgente que todas as pessoas que ouvem esse convite vão até o Senhor, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Pressupõe que um dia não se poderá achar, né? Um dia, a gente tem essas promessas na Bíblia, né? Um dia Deus vai voltar, né? Pode ser hoje, e ele vai separar, sim, o joio do trigo e punir aqueles que não confiaram nele, aqueles que não o ouviram, aqueles que não foram até ele, aqueles que não ouviram atentamente a sua palavra, aqueles que não obedeceram a sua palavra. Ele vai puni-los, ele vai puni-los com a morte eterna no inferno. Então a gente vê que é algo urgente, é algo que deve ser feito hoje, neste momento, é algo muito urgente, né? A gente vê essa urgência. E uma urgência também por evangelismo, irmãos. Ontem, né? Uma coisa que o Steve Viers aqui, o pastor da igreja, comentou no sermão dele, foi bem interessante. Ele falou que Deus está arando o coração das pessoas por meio dessa pandemia, né? E eu creio que é realmente isso. Deus está arando corações, né? Corações que muitos sofrendo, né? E Deus arando esses corações, preparando a semente para que a semente seja lançada, a semente do Evangelho. Então, que possamos hoje também aproveitar essas oportunidades, não só hoje, mas principalmente hoje, por causa da urgência que se tem para que a gente proclame as boas novas, esse convite, né, que tão somente precisamos ir e ouvir o Senhor, né, obedecê-lo. E então existe uma urgência, né, nesse convite. E é algo que o que nós vamos receber do Senhor? Uma vida abundante, irmãos, uma vida abundante. A gente vê que no versículos anteriores, né, a gente vê água, a gente vê vinho, a gente vê leite, né? Então, tá ligado com o quê? Com a abundância que Deus nos dá, com uma vida abundante, né? Bem possível que tenha pessoas assistindo aqui, ou que vão assistir depois, né? Que não tem essa vida abundante ainda. Então, saiba que esse convite também se estende a você, né? De que você pode, indo até Deus, crendo, ouvindo as suas palavras, obedecendo as suas palavras, como a gente vai ver em arrependimento também, você pode ter essa vida abundante em Cristo também, né? E como nós podemos fazer isso, né? Como nós podemos ir até Deus? Bom, o versículo seguinte nos diz, versículo 7, em arrependimento dos pecados, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor para que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, como que nós vamos até Deus? Nós vamos em arrependimento. Dessa forma que esse é o requisito que Deus nos dá na sua palavra para que possamos ir até Ele, né? Para que possamos atender ao seu convite, né? E possamos chorar pelos nossos pecados, né? Quando vamos até Deus. E esse é a forma como Deus estipulou que uma pessoa que não é cristã se torne cristã, e também no nosso dia a dia como cristãos, né, que vamos até Deus em arrependimento, e ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer, e crendo naquilo o que Deus diz que é certo e errado, né, que é o que o versículo seguinte diz, né, submissão ao que o Senhor pensa. Então os versículos 8 e 9 falam disso, né. Nós vamos até Deus, é algo urgente que devemos fazer hoje. Devemos ir em arrependimento dos nossos pecados e devemos também nos submetermos aos planos de Deus, a como Deus enxerga, né, o que devemos fazer, que é os versículos 8 e 9, né, que fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui a gente vê que existe uma diferença entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus pensa. E aqueles que vão até Deus, aqueles que ouvem a sua palavra, devem sim se submeter ao que Deus pensa, né? A gente vê que o pecado, muitas vezes, irmãos, está ligado com nós definirmos por nós mesmos, né? Independente de Deus, o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. E nos voltarmos para Deus, né? Irmos até Deus tem a ver com nos submetermos ao que Ele diz, que é certo e ao que Ele diz que é errado. E isso é como nós vamos até Deus, né? Com urgência, com arrependimento e com submissão, tá? Então, recapitulando um pouco do que a gente viu hoje, né? A gente viu que nós temos uma provisão gratuita, né? Comprada pelo sangue de Jesus na cruz. Essa provisão ela é abundante, o convite de Deus é universal, ele chama, vinde, né? Vinde, ele tem esse convite às pessoas. E nós, como embaixadores do Evangelho, agora também podemos estender esse convite a outros, né, irmãos? Vinde, né? Vinde e ouvi, e a vossa alma viverá, e a vossa alma terá essa vida abundante. E tudo isso comprado por Cristo, pelo que Ele fez, né? O segundo ponto é que a cidadania é para todos que ouvem e vão. Então, os requisitos não temos uma lista enorme de coisas a fazer, não, simplesmente ouvir e ir até Deus, né? E a gente vê também que ir até Deus significa, envolve urgência, envolve arrependimento e envolve submissão à sua palavra, ao que Deus pensa, né? E nesse dia, irmãos, né, nesse dia 18, que possamos, como comentei há pouco, né, nessa batalha pela satisfação do nosso coração, né? Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso deleite, né? Nessa batalha, nós possamos entesourar a palavra de Deus como aquilo que nos traz satisfação, como aquilo que vamos, de forma última, buscar satisfação e entesourar, né, na nossa vida e no dia de hoje, e que isso nos leve a um deleite hoje e amanhã e até a vida eterna, até Cristo voltar e estarmos diante dele com esse deleite eterno. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos nessa manhã, Deus, pelo trabalho de salvação de Cristo, Deus. Assim como vemos em Isaías 53, Deus, um trecho um pouco anterior que nós lemos na Tua Palavra hoje, Pai, que diz que Ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, como de um que escondemos o rosto, Deus. Ele foi desprezado, não fizemos caso dele, mas Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E os nossos pecados Ele tomou sobre si. E na cruz, Deus, Ele se entregou, sofrendo a penalidade dos nossos pecados. E ressuscitou vitorioso ao terceiro dia, Deus. Comprando para nós essa vida abundante, comprando para nós essa vida que nos satisfaz, Pai. Ó Deus, te louvamos por isso, Deus. Te louvamos porque esse convite é um convite universal. É um convite não somente aos judeus, mas também aos gentios. Aqueles que estavam longe, mas agora estão perto, por causa do sangue de Jesus. Te louvamos também, Deus, porque isso é algo urgente, é algo necessário que devemos fazer todos os dias, Deus. Falar desse convite, falar do Senhor para as outras pessoas, para que elas possam ir ao Senhor, Deus, em arrependimento, em submissão. E que neste dia, Deus, possamos, na dinâmica do nosso coração,
nas nossas batalhas espirituais, Deus, e possamos, Deus, encontrar deleite, Pai, tão somente, primariamente, na Tua Palavra, que possamos encontrar deleite em ouvi-la, mais uma vez, em obedecer, que possamos, como Cristo, Deus, ter a Sua comida, não primeiramente naquilo que comemos fisicamente, mas em obedecer a Tua Palavra, Pai, que aquilo que façamos, que nos traga mais prazer, seja e que possamos preferir isso do que qualquer outra coisa, seja obedecer o Senhor, Pai. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, bastante empolgado essa semana com a retomada dos meus estudos. Eu terminei na semana passada o segundo semestre aqui e agora tô indo para o terceiro semestre. Amém, Ana? E tô indo para o terceiro semestre aqui e tô muito feliz porque agora tive um ano já de línguas originais aqui, né? Grego e hebraico. E agora estou começando a entrar mais na área de teologia mesmo, propriamente dita, né? Teologia sistemática. E então estou bastante empolgado para esse próximo semestre. Já comecei as leituras, né? Para o próximo semestre. E tem sido bem interessante. Algo que tem sido um desafio também. A gente tem trabalhado para isso, né? Aqui é a reabertura agora da igreja no final do mês, dia 31, o plano, né? Então aqui a igreja vai manter o amém. Tô falando amém porque os irmãos estão falando aqui, Deus abençoe, eu estou falando amém, tá? A igreja está planejando abrir agora no dia 31, então agora a gente está apoiando tudo que a gente pode, né, para essa abertura. E bem interessante aqui, eles estão fazendo três cultos, né, um culto da família, digamos assim, o culto daqueles de baixo risco e o culto daqueles de alto risco. Então, dessa forma, eles têm formas de precaução diferente para cada um dos três cultos. E aí eu tô dedicado ao culto do alto risco, né, aos idosos. Então, vou estar servindo nesse culto, servindo os irmãos mais idosos. Amém, Judete. Amém, Marli. Amém, Rosa. Eu vou mandar lembranças para Giovana, sim, pode deixar. Amém, Matias. Amém, Cida. Bom, irmãos, foi um prazer compartilhar a palavra com os irmãos essa manhã. Que Deus abençoe vocês nesse dia e que, de novo, nessa batalha por satisfação, possamos hoje ter satisfação maior do que tudo em obedecer a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Bom dia.